Muito bem, turma. Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula e na nossa aula de hoje nós vamos aprender como funciona o sistema digestivo, que também pode ser chamado de sistema digestório. Só que, turma, antes de nós aprendermos como funciona o sistema digestivo e quais são os órgãos que compõem esse sistema, nós primeiro precisamos saber qual é a função dele no nosso corpo. Para que serve um sistema digestivo no nosso corpo? E, turma, o sistema digestivo tem como função realizar o processo de digestão, ou seja, ele é responsável por quebrar os alimentos em pedaços cada vez menores para que esses alimentos possam ser absorvidos pelo nosso corpo, para que o nosso corpo utilize os nutrientes desses alimentos para produzir energia e outras funções dentro do nosso organismo. E agora que você já conhece a função do sistema digestivo, nós vamos ver quais são os órgãos que compõem esse sistema. E, turma, o sistema digestivo é composto pela boca, pela faringe, pelo estômago, pelo intestino delgado e, por fim, pelo intestino grosso. E também participam desse processo de digestão outros 3 órgãos que são chamados de órgãos acessórios, que é o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Os alimentos não passam por esses 3 órgãos, mas estes 3 órgãos participam do processo de digestão, jogando substâncias em outros órgãos que facilitam a quebra dos alimentos. E agora nós vamos ver como cada um desses órgãos contribuem para o processo de digestão, começando pela boca, que é o órgão de entrada dos alimentos no nosso corpo. E, turma, é na boca que acontece a primeira quebra desses alimentos, através dos nossos dentes. Nós temos os dentes incisivos, que são os dentes da frente e funcionam como se fossem facas, tendo a função de cortar os alimentos. Nós também temos os dentes caninos, que são dentes mais pontudos que nós temos tanto na arcada superior como na arcada inferior, e esses dentes têm a função de rasgar os alimentos. E por fim, nós temos os dentes que se chamam molares e pré-molares, que são dentes mais achatados que se encontram no fundo e nos lados da boca. E esses dentes têm a função de esmagar e triturar os alimentos. E tudo isso acontece com o auxílio da saliva, que tem substâncias que ajudam na quebra dos alimentos, e também da língua, que ajuda a empurrar esse alimento para o próximo órgão que nós vamos conhecer agora, que é a faringe. A faringe faz conexão tanto com o sistema digestivo como também com o sistema respiratório, e ela tem a função de direcionar o bolo alimentar para o local certo, que é o sistema digestivo. É na faringe que nós temos a epiglote. Quando nós engolimos o bolo alimentar, essa epiglote se fecha, levando o bolo alimentar para o local certo, que é o esôfago. E quando por algum motivo essa epiglote não se fecha, esse bolo alimentar ou parte desses resquícios de alimentos, eles vão para o lugar errado, que é o sistema respiratório. E é nesse momento que você começa a se engasgar, justamente porque tem pedaços de alimentos nas suas vias respiratórias, obstruindo, impedindo a passagem do ar. Então a epiglote, a faringe, serve para levar o bolo alimentar para o local certo, que é o esôfago, e é o próximo órgão que nós vamos ver agora. O esôfago é um tubo de aproximadamente 25 centímetros que tem a função de levar o bolo alimentar para o estômago, e ele faz isso através de movimentos que são feitos na parede desse tubo, que são movimentos involuntários, ou seja, são movimentos que são feitos independente da nossa vontade, e a esses movimentos nós damos o nome de movimentos peristálticos. Através dos movimentos peristálticos, o esôfago leva o bolo alimentar para o estômago, que é o próximo órgão que nós vamos ver agora. E o estômago é um ambiente extremamente ácido. Quando o alimento chega no estômago, ele recebe o suco gástrico. O suco gástrico é responsável por quebrar, por digerir ainda mais os alimentos, e já no estômago, algumas substâncias começam a ser absorvidas. O álcool e a cafeína são exemplos de substâncias que já têm absorção no estômago. Depois que o alimento sai do estômago, ele vai para o intestino delgado. E o intestino delgado tem a função de finalizar o processo de digestão. Ele recebe o auxílio daqueles órgãos acessórios, do pâncreas e também do fígado, que jogam substâncias no intestino, facilitando a quebra dos alimentos e, consequentemente, também a absorção dos nutrientes, que atravessam as paredes do intestino e vão ser distribuídos por todo o nosso corpo.
E tudo aquilo que não foi aproveitado no processo de digestão até o intestino delgado vai parar no intestino grosso. E esses restos que não são aproveitados na digestão e chegam no intestino grosso recebem ação de muitas bactérias, e é também o intestino grosso responsável pela absorção da água desses resíduos. E é justamente por isso que quando você fica um tempão sem fazer cocô, quando você faz, ele sai seco, rasgando tudo, justamente porque ele ficou por muito tempo no intestino grosso e teve praticamente toda a sua água absorvida, deixando ele com um aspecto mais seco. E na parte final do intestino grosso nós temos o ânus, que é por onde vai ser jogado para fora tudo aquilo que não foi aproveitado pelo nosso corpo no processo de digestão. Muito bem, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Desejo a todos vocês bons estudos e até lá!